Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Desperta Podcast. Se você não assistiu o último episódio, tá aqui o linkzinho para você acompanhar o podcast com o pastor Renato. Foi simplesmente incrível. Hoje eu tenho o privilégio de trazer um amigo de longa data, acabamos de fazer uma conta aqui, que são 11 anos de amizade. Pastor Léo Peixoto, seja bem-vindo demais, meu irmão. Você é um craque. E a gente ficou te catando um tempão, né, para trazer você aqui, né? A agenda é um negócio impressionante. Mas Deus tem o seu propósito, né? O que eu estava conversando aqui mais cedo que está assim, empolgando meu coração, que quando uma igreja nasce na sala de casa. Eu queria começar falando sobre isso. A tua igreja está linda, a gente foi visitar lá algumas vezes, está lá na Barra, né? Como é que é o nome da tua rua lá? É Rua José Augusto Rodrigues, número 78, Polo Cinevídeo. Sim, e tá lindo lá, cara. E foi uma coisa que tem a tua cara ali, a arquitetura, o clima. Pra quem te conhece, testemunha isso, né? E me conta que uma igreja que nasce de uma sala é o resultado de um relacionamento com Jesus, né? Como é que ela começa? Então, vamos lá. Eu conheci minha esposa em 2006, né? Tu já conhece a história. Me casei em 7 meses. Mal conheci minha esposa, a gente namorou, noivou e casou. A paixão, né? O amor, né? Mas eu tinha certeza que ela era a mulher da minha vida, porque Deus falou comigo. Uau. E aí a gente começou a caminhar junto, eu estava afastado do Senhor. Eu voltei para o caminho do Senhor por causa dela. E aí a gente casou em 7 meses. Quando a gente voltou da lua de mel, a gente já abriu uma célula na nossa casa. Então a gente mal se conhecia. A gente já começou a cuidar de outras pessoas cheias de problemas como a gente. Meu Deus do céu. Então no meio desse turbilhão, né, a gente começou a ser literalmente provado na nossa relação. Então a gente teve muitos momentos difíceis no nosso casamento. E dizer que o primeiro ano automaticamente já é difícil, né? Exato. E o nosso foi mais difícil ainda, porque tu imagina um ano que já é difícil cuidando de gente difícil. Então é mais difícil ainda. E tu se coloca meio que numa predisposição, para não falar uma brecha, mas numa predisposição de ajudar o outro, né? Não tenha dúvida. Do cara traz para você. Tu tem que dar um bom exemplo, porque não adianta você pregar com as palavras. Sim. Eu costumo dizer que as nossas atitudes falam muito mais do que as próprias palavras. E aí a gente voltou dessa lua de mel e começamos a cuidar de pessoas. E aí chegou um momento na nossa sala que tinham 40 pessoas. Então virou quase que uma igreja. Uma mega célula, né? Uma mega célula. Aí a gente não tinha mais espaço. Aí foi quando veio a ideia de alugar um auditório. E nesse auditório a gente começou a fazer um culto. Na verdade, era uma grande célula, não era um culto. Porque a gente não tinha uma estrutura de igreja. Então era uma grande célula que a gente se reunia somente às quartas-feiras. E aí a gente começou a fazer era quinta-feira. A gente começou a fazer esse grande culto, essa grande célula, e ali a gente começou a ir tratando com muitas pessoas. Então as pessoas chegavam, ficavam um pouco, daqui a pouco ia embora. Porque como não tinha uma estrutura de igreja... Acabava sendo cíclico, né? Exatamente. Então as pessoas chegavam, ficavam um tempo, 2, 3, 4, 5 meses, daqui a pouco saía, ia para uma igreja. Mas pra gente isso foi ótimo. Sim. Porque o nosso propósito nunca foi ter pessoas pra gente, mas sempre foi ter pro reino. Não, isso é lindo, porque tu vê que a igreja, tu não começa uma igreja, né? Ela é um resultado de um relacionamento, resultado de vocação. Exatamente. De repente você falou assim, olha, a gente só precisa organizar isso aqui, esse volume de pessoas que Deus está dando pra gente. Isso é muito bonito, né? De ver que tem gente naquela célula lá que foi tocada pelo Espírito Santo através da vida de vocês, que receberam ali, resolveram ali adotar a sala como, sabe, uma casa de Deus e outras pessoas foram tocadas, estão em outras igrejas, de repente são pastores. Não, tem pastores. Homens e mulheres de Deus. Tem pastores. Cara, a partir daquilo, isso aconteceu comigo. E um beijo pro tio Davi. Eu tinha meus 15, antes de ir pra unidade, eu fui vítima, né, de uma célula. Ou seja, fui resultado de um homem que abriu a sala de casa e plantou ali no meu coração a célula, a semente do evangelho. E tempos depois eu fui congregar numa igreja, tempos depois eu fui ter iniciativas, pregar em púlpitos e é bonito ver isso. É bonito para quem tá vendo onde você tá agora, né? Liderando uma igreja grande, né? Não pode falar que ela é pequena. Para onde foi essa célula depois? Então, aí depois que a gente ficou nesse auditório, a gente ficou 7 anos nesse auditório, e aí um dia Deus nos levou para o lugar onde nós estamos. Era um terreno vazio, e é onde tudo começou ali, fizemos uma mega obra e tal. Isso foi que ano? 2015. 2016 não, a Barra, aquela Abelardo Bueno, ele já estava bem povoada. Já estava bem povoada, Já estava. E aí a gente começou em 2016 e assim, é o que você falou, uma igreja ela nasce, né? Você não abre uma igreja, a igreja ela nasce. E aí ela foi nascendo, muitos problemas como você vai, até hoje, como toda igreja tem administrativos e tudo mais, com pessoas e tal. Onde tem gente, eu costumo dizer o seguinte, onde tem uma pessoa tem um problema, onde tem 1000 pessoas tem 1000 problemas. Verdade. Então, assim, mas graças a Deus, Deus tem sido fiel, Deus tem nos dado sabedoria, graça, e a gente tem crescido como igreja, né?
As pessoas têm chegado ali, têm tido as suas vidas transformadas. A gente está vivendo... Hoje eu posso dizer para você que hoje a gente tem vivido o melhor tempo da nossa vida. Eu e minha esposa. Né? Não só como pastores, mas como seres humanos. Né? Porque hoje a gente tem uma família estruturada. Fruto dessa relação vieram 3 filhos. Nosso primogênito, João Vitor, tem 14 anos. Tá enorme. Leonardo do meio tem 13. E o Davizinho Treme, que tem 5. Acelerado pra caramba. E aí, então, assim, hoje nós temos uma família muito bem estruturada. Então, todos vamos dizer assim, os problemas que nós tivemos durante toda essa... No começo da relação, que isso é normal em qualquer casamento, isso foi só nos formando, de fato, nosso caráter, nos moldando e nos mostrando aonde o Senhor queria nos levar. Hoje, para a glória de Jesus, a gente tem um ministério muito bem estruturado, principalmente na área de casais. Então, a gente cuida muito de casais, porque só pode falar de misericórdia quem já viveu misericórdia. É verdade. Só pode falar de amor parece quem que é já o viveu resultado amor. do começo, né? Você vai, casa em 7 meses, abre a sala da casa. Exatamente. E aquele tempo difícil se tornou em bênção, né? Exatamente. Olha que doideira. Só Jesus pode fazer isso. Olha que doideira. E eu gosto da ideia da tua trajetória de que você começa sem querer uma igreja em casa, ou seja, a igreja não se começa, é um resultado, né? E a tua família nesse meio do caminho, ela acontece, né? Então a prosperidade, na minha visão, tá aí. De um homem que casa e forma uma família. Deus começa a prosperar quando ele te aproxima, né? E faz você ver que tem uma mulher ali que vai fazer você prosperar. Não só com filhos, mas com parceria. Porque para tu encarar uma igreja de frente, para tu encarar um empreendedor já é um desafio, né? Com certeza. Ou seja, alguém casar com um empreendedor já é um desafio. Mas você ter uma parceira e filhos que vão topar abrir uma igreja, ou seja, continuar uma célula grande e se tornar de maneira organizada uma igreja é um outro desafio, né? Então, isso é tão engraçado que você falou, porque a minha esposa, no começo, ela dizia para mim o seguinte: se eu soubesse que você queria ser pastor, eu não tinha me casado com você. Mas, na verdade, eu também nunca quis ser pastor. Sim, sim. Né? Porque eu acredito muito no chamado. E as coisas vão acontecendo. Apesar da Bíblia falar que aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja, mas eu nunca almejei isso. Sim. Isso foi acontecendo na minha vida. Eu estava conversando contigo antes de nós começarmos, que eu vim de uma família espírita. A minha bisavó tinha terreiro de macumba. Então, a minha família toda servia as trevas. Né? E um dia, o Senhor, a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos ele, mas ele nos escolheu. Sim. Então, um dia ele me chamou. Eu entrei uma vez, em 98, numa igreja evangélica, me converti, fiquei até 2002. Tive um momento muito, muito trágico na minha vida, que, não sei se você lembra, eu perdi minha mãe no assalto, mataram minha mãe. E aí, quando eu perdi minha mãe, meu chão foi arrancado. E ali, naquele momento, eu me afastei de tudo. Então, eu saí da igreja, eu me afastei de tudo e tal. E aí, eu fui pro mundão mesmo, pra zoeira. Eu fiquei de 2002 até 2006 no mundão, assim, na noitada, na bagunça geral. 4 anos, literalmente, sem pisar numa igreja. E aí, em 2006, eu conheci minha esposa no trânsito. Essa história eu quero ouvir. Então, eu tava 4 anos afastado. E o meu pai tinha vindo morar comigo. Eu morava sozinho. O meu pai veio morar comigo, tinha uns 6 meses, 1 ano mais ou menos, que meu pai estava morando comigo. E o meu pai sempre orava por mim de madrugada. Ah, teu pai era cristão. Meu pai já era. Sim. Eu levei meu pai na época em 98. E ele ficou? E ele ficou e eu saí. Mas ele continuou firme. E ele era cristão, então ele ia sempre para a igreja. Ele orava por mim. Eu chegava em casa muito bêbado à noite e tal. Ele chorava muito à noite e tal, de tristeza que eu estava chegando naquela vida. Ele orava muito por mim. E um dia ele falou assim: pô, meu filho, eu queria muito que você fosse ao culto comigo na quarta-feira. Lembro como se fosse hoje, uma quarta-feira. Eu falei: pai, hoje eu vou contigo. Aí ele: tu vai mesmo? Eu falei assim: hoje eu vou contigo. Aí comecei a trabalhar o dia todo corrido e tal. No final do dia, passei para pegar ele. Estava um pouco atrasado, porque o culto começava às 7h30. Era 7h20 mais ou menos, eu estava saindo da Barra. Tu lembra com detalhes, né? Detalhes. Porque para mim é muito claro. Eu lembro o momento que eu parei do lado do carro da minha mulher. Eu lembro tudo. Eu lembro o carro que eu tinha, eu lembro o carro dela, eu lembro tudo. Mas tem uma memória boa para tudo ou tem, foi esse não, evento? Tenho. Tá. Memória boa. E aí, eu estava indo para a igreja, eu tinha uma Hilux SRV, toda preta, toda filmada, com roda de magnésio, carro assim... Aquela época, né? Aquela época, carro de Playboy, né? Era um carrão na época, era um carrão e tal. E aí eu estava indo pro culto, né? E aí, de repente, quando eu olho assim, na Ayrton Senna, ali na Vila do Pan, tudo engarrafou, todos os carros pararam. Até hoje. Aí quando eu olho pro lado assim, eu vi uma morena assim, num Polo prata. E aí eu lembro que eu comecei a mexer com ela e tal. E no meu carro atrás, eu estava 4 anos fora da igreja. Mas no meu carro tinha um versículo que era Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Sim. E ela, antes de parar do meu lado, ela viu o versículo no carro. E depois ela me contou: poxa, o que leva uma pessoa
Colocar um a versículo. colocar um versículo desse. E ela nem sabia se era homem, se era mulher, porque o carro não dava para ver nada. Sim. Era aquele G5, aquele... Exatamente. Aí ela quando foi ver isso e tal, aí o que aconteceu? Aí ela parou do lado, quando eu parei do lado assim, ela tava com o vidro aberto, aí eu baixei o vidro e comecei a mexer com ela. Aí comecei a mexer e tal, aí ela ficou meio sem graça, aí a gente começou a conversar. Aí ela falou assim, você é evangélico? Eu falei assim, olha, eu tô afastado. Já fui sincerão de Ela cara. de cara, eu falei, tô afastado. Inclusive, tô indo pra igreja agora. Aí brinquei com ela, falei assim, quer ir comigo? Meu Deus, no mesmo Ela falou assim, dia. não, ela falou assim, não, hoje eu não posso, tô indo pra casa e tal. Aí, resumindo, a gente começou a conversar ali rápido, assim, e o trânsito não andava, cara. E aí eu pedi o telefone a ela. Aí ela falou assim, lembro como se fosse hoje, naquela época era Nextel, 7820-1772. Porque nem existe mais esse telefone. Sim. Nunca Era mais tudo com esqueci. 7, né? É. Aí peguei o telefone dela e tal. Aí, quando eu peguei o telefone, eu na mesma hora liguei pra ela. Aí começamos a conversar. Aí começamos a conversar e tal. Isso era uma quarta-feira. Fui pro culto. Cara, nesse dia, o pastor pregou sobre filho pródigo. Meu Deus do céu. Então, assim, as coisas começaram a acontecer na minha vida naquele dia. E aí, eu te confesso que eu não sei dizer exatamente o dia, mas foi em agosto. Foi em agosto de 2006. Aí, eu recebi essa palavra do filho pródigo, mexeu muito comigo, chorei muito na igreja e tal. Teu pai estava contigo? Meu pai estava comigo. E aí, saiu do culto e tal, fui para casa, isso era uma quarta-feira, não liguei para ela na quinta, não liguei na sexta, não liguei nem no sábado, nem no domingo. Meu Deus, deve ficar Porque eu fui pra noitada, e fui zoar, porque naquela época, assim, eu e a minha mulher, a gente tem uma relação muito aberta. E naquela época, foi uma época que eu estava, assim, completamente perdido. Então, meu telefone só tinha telefone de mulher. E aí, curti o final de semana todinho e tal. Na segunda-feira, cara, alguma coisa muito forte, dizendo, pô, liga para aquela menina, liga para aquela menina. Aí liguei para ela à noite, ela não atendeu. Olha que coisa incrível. Quando ela não atendeu, ela tava orando. Tava ela, a irmã dela e uma amiga. Ela, Marcela e Marcinha, amiga dela. Estavam orando com propósito, pedindo a Deus para mandar um homem de Deus para cada uma delas. Olha que loucura. Que loucura, cara. Não, loucura. E aí ela não atendeu. Quando ela acabou de orar, aí ela foi e me ligou. Quando ela me ligou, eu falei, oi, tudo bem e tal, como é que você tá? Começamos a conversar. Aí marcamos de almoçar na terça-feira. Só que minha esposa é muito interessante. Na Barra tem um condomínio, a minha mulher tinha consultório no Milênio. O Milênio é colado no Rio Design. Ela vai andando por dentro do Milênio, ela vai andando por Rio Design. Sim. E do meu escritório é no Las Palmas. Então, quando eu saio do Las Palmas, eu passo primeiro pelo Rio Design para depois chegar no Milênio. E eu falei para ela assim, vamos almoçar? Ela falou assim, vamos. Eu falei, eu passo para te pegar. Vamos no Rio Design. Ela falou assim, não precisa, eu vou andando. Eu falei, não, mas eu quero passar aí. Ela, pô, não precisa e tal. Eu falei, não, mas eu faço questão. Aí que eu fiz? Olha que loucura. Eu passei do Rio Design, peguei ela aqui, dei a volta, assim, no retorno, voltei de novo, peguei outro retorno para entrar no Rio Design. Loucura, mas assim, aí tu fala assim, mas por quê? Eu também hoje não sei te explicar o porquê, mas eu quis fazer isso. Quando ela entrou no carro, eu lembro que eu estava negociando um imóvel, que eu sou corretor de imóveis, tu sabe? E eu negociando o imóvel, e ela entrou, eu falei, oi, tudo bem e tal. E eu falando o tempo todo na negociação, e eu não dei atenção nenhuma para ela. E depois ela me falou assim, cara, que cara louco, me pega aqui, não fala comigo, não me dá uma atenção Fica e tal. no telefone. E aí eu parei dentro do shopping, quando eu parei dentro do shopping, aí que eu desliguei o telefone com o cara. Aí a gente subiu, cara, a gente foi conversando, subindo a escada rolante, mas parecia que a gente se conhecia, assim, 10 anos. Negócio incrível. Identificação. Não, negócio incrível. E aí tudo bem, aí a gente subiu, a gente almoçou, a gente foi no japonês que tinha lá, que nem tem mais hoje lá, Kotobuki. Aí a gente almoçou no japonês. Na Lagoa também, eu acho. Aí a gente almoçou no Kotobuki e tal, a gente, quando desceu, ela falou assim, não, daqui eu vou pro consultório. Eu falei, não, antes de você ir, eu quero te pedir uma coisa. Ela falou assim, depende. Eu falei, não quero um beijo, não quero nada, eu só quero orar. Cara, eu estava 4 anos sem ir para a igreja. Eu lembro como se fosse hoje. Eu peguei a mão dela, eu orei e falei assim, Senhor, que não seja a minha vontade e que não seja a vontade dela. Tu sabes o quanto eu desejo ter uma mulher de Deus. Se essa mulher é a mulher que o Senhor colocou na minha vida, que o Senhor queime o coração dela e queime meu coração. Se não for, arranca ela da minha vida. Cara, eu não tinha ficado com ela, eu não tinha beijado ela, eu não tinha nada. Eu nunca tinha feito essa oração com nenhuma mulher na minha vida. O que eu achei interessante... Se tu perguntar isso pra minha mulher, ela vai te contar exatamente com detalhes da história, porque foi exatamente assim que aconteceu. O que eu tô refletindo aqui sobre essa história é o seguinte, primeiro, que você, ainda que não tivesse posicionado, cara, teu coração queria estar posicionado. Deus sabia que você ia se posicionar de alguma forma. Eu sempre fui apaixonado por Jesus, cara. Só que eu como tava fora... Uma tragédia te tirou da rota. Exatamente. Né? E eu naquela época, quando essa tragédia me tirou da rota, eu não tive ninguém para me dar um suporte, me discipular e me ensinar que era o momento de eu continuar na rota.
Pelo contrário, não se afastar, né? Exatamente. E eu fico pensando assim, nessa sua história, que tem gente que tá assistindo a gente que sofreu uma tragédia, provavelmente tá no mesmo caminho. Com certeza. E tu vê que as coisas que Deus tinha guardado para você. Então, aí o que aconteceu? Aí a gente, resumindo, aí aquele dia, ela foi pro consultório dela, eu fui pra minha empresa. Uhum. Eu não parava de pensar nela, depois ela me contou que ela não parava de pensar em mim. No mesmo dia eu liguei para ela, chamando ela para ir ao cinema. E eu sou um cara muito assim, decidido nas minhas coisas. Eu lembro com o Sussu, eu falei assim, eu tô te ligando para te fazer um convite e não aceito não como resposta. Quero o cinema. A gente vai ao cinema hoje. Cara, ela falou assim, mas eu tô de carro aqui. Como é que a gente faz? Eu falei, não, eu te pego, te levo pro cinema, depois eu te deixo em casa. Amanhã tu vem de táxi que eu pago o táxi. Eu sempre fui muito assim. Guardou ela mesma, né? Então ali ela já entendeu que, tipo assim, ela não estava lidando com alguém que estava brincando. Com um garoto, com um menino e tal. Ela percebeu no primeiro momento que, assim, era um cara que literalmente, apesar de ser uma coisa muito rápida, mas ela começou a entender que, de fato, é um homem decidido, né? É um homem decidido. E eu acho que isso faz falta nos dias de com hoje. Com certeza. Né? Hoje em dia você tem uma juventude adulta que não tem posicionamento muito de maturidade. E eu acho que as coisas estão meio embaralhadas nesse sentido, né? E que a tua história sirva de testemunho para quem está assistindo a gente. Amém. Que, em primeiro lugar, de uma tragédia Deus pode fazer muita coisa. E Deus tem promessas para nós, apesar da tragédia. Com certeza. Porque eu não imagino a dor que você sentiu, mas eu imagino que no cenário que você se encontrava ali daquela tragédia, a última coisa que você procurou foi orientação. Você só quis que a dor passasse, ou pelo menos se distrair daquela situação. Quer ver um exemplo que eu vou te dar? Quando a gente vai ver a história de José, foi a maior tragédia na vida dele. Ele se separou do cara que ele mais amava na vida, que era o pai dele. Imagina. O pai dele, a Bíblia diz que era o filho que ele mais amava, era José. Então aquilo foi literalmente uma tragédia. Ele foi completamente arrancado do pai dele. Ele foi separado do pai dele. José, quando a gente estuda, José assumiu o trono aos 30 anos. Ele tinha mais ou menos 17 anos. Muito novinho. Então, é isso? Confirma? Ele ficou 13 anos longe da pessoa que ele mais amava na vida. Imagina. Né? Ele foi arrancado, ele foi separado do pai dele. Então isso é uma tragédia. Só que José entendeu que essa tragédia não podia mudar o nível de relacionamento dele com Deus. Sim. Pelo contrário, ele permaneceu firme, fiel a tudo aquilo e fez com que ele chegasse até o trono. E quando ele chega no trono, Deus é tão bom, porque o que a gente acha que muitas vezes é perda, cara, é um nível que o Senhor está tratando conosco para nos levar a um nível de maturidade maior. Despertar, né? Com certeza. Apesar de duro. Se eu não tivesse... É muito duro, é louco, eu vou te falar. Assim, até hoje, foi 2001, tem 22 anos que eu perdi minha mãe. Até hoje, eu sinto muita falta dela. Mas eu só me tornei o homem que eu me tornei, por incrível que pareça, porque eu não tinha minha mãe do meu lado. Porque eu era o filhinho da mamãe. Então, quando eu perdi a minha mãe, eu aprendi a me tornar homem. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, ele fala algo que mexe muito comigo. Ele fala assim, quando eu era menino, eu agia como menino. Sim. Mas depois que eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Então, eu aprendi a me tornar homem depois que todo o sofrimento que eu vivi, né, aquilo me trouxe muita maturidade. A minha mulher até às vezes brincava comigo, assim, você parece um velho. Eu me tornei um velho, um jovem velho, por causa de tantas coisas que eu vivi na minha vida. E não foi só com a minha mãe, não. Foram algumas traições, até no próprio ministério, na empresa. Então, assim, todos os problemas que eu tive no decorrer da minha caminhada, porque o problema é que as pessoas elas olham o resultado, sim, mas elas não conhecem a história. Né? As pessoas e olham o processo é tão importante quanto o resultado. Muito mais do que o resultado. Sim. Porque o resultado só vem por causa do processo. Né? O resultado só acontece por causa do processo que você viveu. Tem alguém, eu escutei falar disso, que era assim, ó, a pessoa fala assim, o processo é mais importante porque se você chegar ao resultado pela primeira vez, se você não tiver o processo, você não chega de novo. Não, se você tiver a fórmula, né, o processo aqui, você replica. Se você não tiver o processo, você não chega. Até porque se você não tiver o processo, você não chega no resultado. Né? Porque o 4 só se tornou 4 porque foi uma soma de 2 com 2. Se não existisse as duas vezes os 2, não dava 4. Então o processo ele é muito mais importante que o resultado. Porque o resultado ele vai acontecer. A gente só precisa entrar no processo. Por isso que uma vida com Deus, Vitor, eu acredito muito no seguinte, eu prego muito na minha comunidade de fé. E está um pastor Renato, que é meu amigo aqui, que não me deixa mentir. Eu acredito muito mais no evangelho vivido do que no evangelho falado. Sim, sim. Hoje não se precisa mais de muita palavra. Aquelas palavras reveladas que as pessoas abriam a Bíblia e encontravam, caramba, como é que esse cara conseguiu tirar essa palavra de dentro desse texto? Né? Isso, por incrível que pareça, talvez quem está nos ouvindo, talvez ache de repente que
que eu possa estar exagerando, mas Eu concordo contigo. isso é muito bom, mas isso não transforma a vida de ninguém. Não, e já tem um acervo disponível, né? Então, isso não transforma a vida de ninguém. O que transforma a vida das pessoas é você ser um cristão de estar andando no meio da rua e você ver uma pessoa que todo mundo passa e despreza e você parar para dar atenção para ela. A sensibilidade do espírito. Né? Exatamente. Jesus, cara, ele pregava. Você vê que quando ele estava no meio da multidão, ele fazia milagres. Mas quando ele estava na mesa, que ele tratava o coração dos discípulos. Sim. Então, eu acho que essa sensibilidade que nós, como cristãos, temos que aprender a viver um evangelho genuíno, um evangelho de fazer e não um evangelho de falar. Muitas palavras têm sido faladas. Hoje você abre o Instagram, todo mundo pregando. Sim. É triste dizer isso, mas você vai ver a vida da maioria deles não condiz com aquilo que pregam. Trágico, né? Então, assim, a Bíblia ela é clara, ela diz o seguinte, que a semente vai trazer um fruto. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis o quê? A árvore. Então você só conhece a árvore se você conhecer o fruto. E o que é o fruto? São as nossas atitudes, cara. Sim, é o resultado que a gente é, né? Exatamente. Então, eu sou um cristão, eu sou pastor, eu tenho 1000 membros na igreja e tal, beleza, tá bom. E o que a tua comunidade de fé tem feito no bairro onde você está instalado? Não, os teus vizinhos te amam ou eles te odeiam? Ou você nem conhece eles. Né? O teu vizinho do teu prédio, ele quando está com problema, ele vai procurar macumbeiro ou ele bate na tua porta pedindo uma oração? Sim. Né? O teu filho estuda numa escola onde as pessoas sabem que você é um homem de Deus ou você chega lá e parece um endemoniado lá dentro quando alguma coisa foge do teu controle? Sim. Então, assim, eu acredito muito mais no evangelho, onde você passa pelo meio da rua. Se não me falha a memória, 2 Reis, capítulo 4, conta a história de uma mulher sunamita. A Bíblia diz que ela é uma mulher rica, ela era uma mulher que não tinha filhos e ela vivia com seu marido. E a Bíblia diz que todas as vezes que o profeta Eliseu passava, ela convidava ele para comer na sua casa. Mas tem um momento dessa história que me chama muita atenção, que ela diz para o marido dela o seguinte: lá vai um santo homem de Deus. Aí eu te pergunto, como é que aquela mulher sabia que ele era um santo homem de Deus? Imagina pelo comportamento, né? Não tenha dúvida. Porque ela não tinha parado para conversar com ele. Sim. Né? Então, um santo homem de Deus é aquele que se comporta, não aquele que prega. Então, eu acredito muito mais no comportamento de um homem do que propriamente nas palavras de um homem. Sim. A declaração em espírito e em verdade faz sentido nesse contexto. Completamente. Né? Porque o que a gente tem vivido uma declaração de fé muito emocional, né? Se não emocionada. De fato, se você for perguntar... Tem um pastor que é o Anderson Silva que fala isso. Quer saber se um homem é de Deus? Pergunta a mulher dele. Que vive em casa, que sabe dos seus problemas, sabe dos seus desafios. Que a maneira com que ele se comporta com a mulher é a maneira com que ele enxerga Jesus e a igreja. É isso. E eu acho que isso é um impacto muito grande para quem tem vivido essa questão que você retratou de tragédia, né? O que você vai fazer com essa tragédia que te aconteceu? Você vai correr para Deus ou você vai tentar encarar o mundo, procurar soluções que você está aqui dizendo que não encontrou? E a segunda coisa que eu acho bonito para quem está assistindo a gente é que Deus tem de fato uma promessa para nós. Para todos nós. Ele quer formar uma família, ele quer que a gente prospere nesse sentido com filhos, ele quer que a gente tenha uma estrutura familiar, mas primeiro a gente precisa preparar a gente. Porque de repente se você não tivesse maturidade, você seria, imagina, um marido infantil. Nem cabe, né, na frase. Cara, marido infantil. Vitor, né? Deus foi muito misericordioso comigo. Porque, na verdade, naquele momento, eu não estava preparado para casar. Né? Mas Deus teve tanta misericórdia de mim que ele foi me preparando. Por isso, quando ele chama Abraão, ele fala assim, Abraão, ele não diz assim, Abraão, se torna perfeito e depois anda na minha presença. Ele falou assim, anda na minha presença e ser perfeito. Sim. Então, a perfeição, que na verdade, quando eu digo perfeição, não é perfeição, né? Mas é aprimoramento. Né? Então, esse aprimoramento é um caminhar com Deus. Deus ele não diz o seguinte, ele não diz, vinde a mim todos aqueles que estão bem. Não, vinde a mim... Vós que estás cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, Jesus não te chama para você vir quando você estiver bem. Sim. Jesus chama para você vir do jeito que você está. Só que no meio da caminhada, você não pode continuar do jeito que você veio. Perfeito. Né? Porque uma vida com Deus é uma vida de transformação. Todos os homens de Deus, eu falava isso hoje lá na igreja. A Bíblia, quando começa a falar, fala que Tiago e João, que eram os irmãos, né? Jesus sempre, quando subia um monte, ele ia com Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos. Quando você lê a Bíblia diz que eles eram filhos de Boanerges, filhos do trovão. A Bíblia fala sobre isso. Pô, tu imagina um cara ser chamado de filho do trovão. Quietinho ele não é, né? Pô, o cara devia ser um endemoniado. É. Né? Só que no final da história de João, a Bíblia diz que ele mesmo se intitula como o discípulo do amor. Tá aí, verdade. Pô, cara, peraí, um cara Alguém que era o filho do trovão
E agora o cara é discípulo do amor? Mas quem se intitulou discípulo do amor foi o próprio João, porque ele que escreve a sua epístola. Sim. Mas ele, para se intitular como discípulo do amor, a Bíblia não diz, mas eu creio no meu espírito que Jesus, numa conversa de mesa, algumas coisas, falou assim, João, tu é muito nervosinho, cara, mas um dia tu vai ser um cara que vai ser o discípulo do amor. Ou seja, algo que você cumpriu na vida dele, né? Entendeu? Então, assim, ele foi caminhando com Jesus, ele foi se transformando, cara. E aí, no final, tu vê que no final, João ele é levado para uma ilha de Patmos. Ele recebeu uma revelação que nenhum dos discípulos recebeu, que é o Apocalipse. Sim. Então, ele era um cara... Quando você vai ler a história de João, quando Jesus vai para a cruz, o único cara que vai para a cruz com Jesus, quem é? João. Então, e por isso a Bíblia é muito linda. A Bíblia diz que, certa vez, Jesus entra na casa de um homem chamado Simão, né? Aí Jesus vai sentar com ele lá e tal, e aí, de repente, vem uma mulher por trás, tu conhece essa história, ela quebra um vidro de alabastro, começa a lavar os pés de Jesus e tal. Aí, de repente, Simão fala assim, cara, se ele soubesse quem é essa mulher... Aí ele fala assim, ô Simão, deixa eu te falar uma coisa. Eu entrei na tua casa, tu não me deu um abraço, tu não me deu um beijo, tu não lavou os meus pés, porque naquela época era normal lavar os pés. Sim. Tu não lavou os meus pés. Essa mulher, eu entrei na tua casa, ela não para de beijar os meus pés e jogar com o cabelo. Deixa eu te dizer uma coisa, Simão, quem muito é perdoado, muito ama. É verdade. Então, eu acredito... João não, Simão. Simão, quem é muito é perdoado, muito ama. Sim. Então, eu acredito que João, ele teve esse processo com Jesus. Ele foi muito perdoado, cara. Então, por isso ele amou muito. E por ele ter amado muito, ele se tornou discípulo do amor. E essa coisa do processo é muito real, né? Todo mundo que tem uma promessa, que busca uma promessa, ou que acredita numa promessa, não quer passar pelo processo. Mas o processo é o que vai te levar lá, né? Com certeza. E quando a gente fala de processo, não é só uma questão de aprendizado, é uma questão de viver uma realidade da graça no meio da dor. Porque geralmente a gente aprende nessa tragédia da dor, né? Dificilmente alguém tem um comportamento tão adotivo de receber a Deus ou de ser recebido por Deus, que simplesmente no amor se relaciona. Tá aí a figura de João, né? E tu vê que Jesus faz uma proposta de escolher gente tempestuosa, né? Gente difícil. Por quê? Porque a promessa é essa, de que Jesus mudaria a pessoa. Então acho que essa é a promessa para todo mundo. E a construção da tua família fala um pouco sobre isso, né? Porque a igreja foi formada depois da construção da sua família, e começa com a sua mulher. E o seu casamento foi formado num processo de maturidade. Olha só, depois de ter formado uma família, depois de ter tido filhos, né? Depois de ter perdido minha mãe, a gente acha que, tipo assim, a gente já viu tudo. A gente não viu nada ainda. Não. Aí quando meu filhinho mais velho, tinha 4 anos, um dia em casa, sentado assim como a gente está, ele almoçando, ele botou um pezinho aqui na mesa aqui e empurrou para trás. A cadeira virou e bateu com a cabeça no chão. Tinha 4 aninhos. Eu lembro dessa história. Aí minha mulher levou ele pro hospital. Para resumir a história, que é muito longa, a gente descobriu o que eles chamam de achado. Um cisto aracnoide. Não é um tumor. É parecido com tumor, mas não é um tumor. O que é um cisto aracnoide? É uma má formação congênita. Ele tinha um cisto na cabeça, que esse cisto ele ia enchendo de líquido. É como se fosse essas crianças que têm hidrocefalia. Não é hidrocefalia, mas é parecido. Então, a caixa craniana é formada depois de uma certa idade e o cisto começa a crescer, ele vai tentando empurrar a caixa craniana e não consegue, ele sente a dor de cabeça fortíssima. A gente não sabia. Quando a gente descobriu esse cisto, a nossa vida, literalmente, nosso chão foi arrancado. Imagina. Arrancado. Tu imagina um cara que tinha perdido a mãe, casou com uma mulher, passou por alguns processos no meio do casamento, a família estruturada e agora descobre que o filhinho dele, que é o amor, 4 anos, filhinho do amor da vida dele, junto com o outro, o primogênito agora tem 4 anos de idade com risco de morrer. E no dia que a gente descobriu, já começaram... O outro tinha 3 já, né? O outro tinha 3. E quando a gente descobriu, já começaram a botar ele na dieta zero e tal, para operar de imediato. Cara, cheguei no hospital para fazer um exame e o filho ia entrar numa faca. Meu Deus do céu. Cara, meu chão acabou. Mas Deus é tão misericordioso, por isso que eu estou te falando, que Deus tem um propósito. E todo esse processo faz parte. Hoje, assim, para eu me tornar o homem que eu me tornei hoje, eu passei por muitos processos muito difíceis. E esses processos foram forjando o meu caráter, minha maneira de pensar, minha maneira de agir. E hoje, assim, eu não sou um cara perfeito, muito longe da perfeição, mas hoje eu sou um cara muito maduro naquilo que eu entendo. Eu tenho muita convicção daquilo que Deus tem para mim, daquilo que eu quero para minha vida, do propósito que o Senhor tem para mim. Isso para mim hoje é muito claro. E por isso, ano passado, eu fiz eu peguei 3 séries ano passado, que foram os pilares da nossa igreja. Eu falei sobre paternidade, eu falei sobre identidade, eu falei sobre honra. Porque uma pessoa, quando conhece o seu pai, quando ela conhece o seu pai, ela tem uma identidade definida. Sim. E quando ela tem uma paternidade, uma identidade definida, ela vai, com certeza, naturalmente, aprender a honrar pessoas.
Sim. E honra, entenda uma coisa, honra não é dar dinheiro, honra não é dar presente. Honra é você respeitar a pessoa à altura que ela merece ser respeitada. Sim. Isso é honra. Interessante isso, né? É. Honra é você respeitar a pessoa à altura que ela merece. Merece respeitar. Exatamente. Então, assim, então quando aconteceu isso com meu filho, eu nunca tive dúvida que Deus ia livrar meu filho. Nunca. Sim. Porque eu acredito no Deus que eu sirvo. E Deus, mais uma vez, fez um milagre. Meu filho hoje tem uma válvula no cérebro, né? Ele vive com uma válvula no cérebro. Ele é um menino perfeito. Você já chega aquele lindo, menino deslumbrante. Ou seja, ele fez uma cirurgia, né? Fez uma cirurgia. Só que a cirurgia que ele fez era muito perigosa. E o médico falou, olha, eu não garanto se ele vai voltar. Meu Deus. E ele era pequenininho, eu lembro como se fosse hoje. Ele me abraçou, ele botou as duas perninhas aqui, em mim aqui, me agarrou aqui de frente para mim, assim, agarrado no meu colo, eu agarrado com ele aqui, ele com as duas perninhas aqui. Eu vim caminhando com ele por um corredor enorme, fui até a porta do CTI, peguei o meu filhinho e entreguei, sem saber se ele voltava. Esse foi o pior momento da minha vida, né? Mas, assim, e a igreja ali junto, vários amigos meus ali, orando, intercedendo, muita gente da igreja foi para lá, para o hospital, intercedendo, tinha uns 40, 50 pessoas dentro do hospital, orando, intercedendo por ele. A cirurgia levou algumas horas, e para a honra e glória do nome de Jesus, depois eu te mostro as fotos, ele saiu aí, aparece ele pequenininho, com a cabecinha toda enfaixada. As horas mais longas para um pai, né? Você tá louco. Você tá louco. Um pai. Parece que você tá numa caminhada que ela não termina nunca. Meu Deus do céu. E tudo isso com uma proposta, né? Com um propósito, né? E hoje a tua igreja colhe benefícios desse relacionamento, né? Exatamente. Desculpa te cortar. E aí, diante de tudo isso, a igreja entendeu e tá entendendo, né? E eu, graças a Deus, entendi isso. Deus me mostrando a importância do amor de um pai por um filho. E quando isso aconteceu comigo, eu consegui ver claramente o amor de Deus Pai por Jesus Cristo, que é o Filho. Então, quando ele pega o seu filho, ele entrega o seu filho numa cruz para morrer por mim, por você e por nós, Sim. Aquilo começou a fazer um sentido muito maior do que fazia antes na minha vida. Então, hoje, eu ando com Deus não só porque eu amo a Deus, mas eu ando com Deus porque hoje eu entendo o propósito de Deus na Terra. Não, o nível de entrega ali, né? O nível de... Reconhece o tanto de... Tu imagina que Jesus sofreu naquela cruz a punição que todos nós deveríamos de receber. O peso da ira de Deus caiu sobre Jesus. Assim. Isso. Isso que ele transparece no Getsemane, não uma dor física, né? Que é o que muita gente acha que foi uma dor física. Paulo, por exemplo, foi escoteado 5 vezes. E nem se compara a dor que Jesus recebeu, e não só física, mas também na sua alma e no seu espírito. O que eu falei que a igreja hoje colhe frutos dessas tragédias que você viveu e quando Deus superou, por exemplo, o exemplo que você deu do cara que o Espírito Santo falou contigo a respeito de uma pessoa que estava doente. Eu queria que você contasse isso. Então, mas antes de contar isso, se você me permitir, você está falando sobre Jesus na cruz. Jesus, o tempo todo, quando você vai estudar, ele sempre chamou Deus de Pai. Né? O tempo todo. Pai, 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 Pai. A única vez que Jesus chamou Deus de Deus foi na cruz. Por quê? Isaías capítulo 59, versículo 1 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido estão tapados para ouvir o seu clamor. Mas as vossas transgressões, tem uma versão atualizada que diz, os vossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Só existe uma coisa que nos separa de Deus, é o pecado. Então, Isaías 53 diz que ele pegou todos os pecados da humanidade e colocou sobre ele. Então, naquele momento que todos os pecados da humanidade veio sobre ele, por isso a dor de Jesus na cruz não foi... Eu falei sobre isso hoje. Não teve dor nenhuma de prego. Não teve dor nenhuma de chicotada. Esquece. Aquilo ali doeu, mas não chegou nem perto a maior dor de Jesus foi... Ele nunca tinha se separado do Pai, cara. Porque ele, quando sai, Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz que ele abre mão da sua glória, ele entra numa terra, né? Ele se esvazia de si mesmo, ele se humilha, mas mesmo ele entrando na terra, ele continuou conectado com o Pai. Exatamente. Tanto que ele falava o seguinte, quando ele fazia alguma coisa, ele ia orar. Porque a conexão dele com o Pai sempre foi muito forte. Então, a única vez que ele se separa do Pai foi na cruz. Meu Deus. Então, essa foi a maior dor que ele sentiu. Debaixo de juízo. Debaixo de juízo. E é o que ele não fez, que eu e você e todos nós fizemos. O único justo sobre a terra. E aí eu te falo, cara, como é que tu explica um amor desse? Por que razão? Por isso eu acredito muito mais que... E aí se você me permitir, hoje você vê muita gente indo para a igreja
para poder se encontrar com Jesus, para que Jesus venha saciar as necessidades dele, os desejos do coração das pessoas. Cara, isso nunca foi evangelho. Nunca. Evangelho é você se esvaziar de você mesmo e viver o propósito que Jesus tem na tua vida. Exatamente. Evangelho, amor, a Bíblia fala que o amor é sacrificial. Não é um amor que você vive aquilo que você quer viver, mas você vai viver aquilo que o Senhor quer que você viva. Eu preguei numa igreja esses dias falando assim, será que a gente quer prazer ou quer a presença? Tu pensa, tudo que quando a gente se relaciona com Deus, as pessoas normalmente elas se relacionam com deuses que geram para ela prazer. E quando a pessoa vem procurar em Jesus um Deus que gera para ela prazer, ela tem um choque. Ela descobre que não é isso que Deus veio proporcionar. É isso. Então, quando você fala, por exemplo, lá no começo da nossa conversa, que tem muita gente que tem um discurso de um jeito, mas as ações são diferentes, é que o próprio Deus veio falar assim, olha, o amor não é um discurso, ele é uma ação prática. Revelada em Jesus. O amor de Deus foi revelado em Jesus, numa ação prática. É isso. De amor em meu juízo. Porque o amor de Deus não pode anular o seu juízo, assim como o seu juízo não pode anular o seu amor. Ou seja, um Deus justo o amor. Perfeito. Então, assim, quando você fala, né, daquilo que você passou com sua mãe e com seu filho e gera em você, ao invés de gerar prazer, né, é o contrário. Você passa por uma tragédia e aquilo te gera um relacionamento de intimidade, de entender a Deus. Você falou muito bem, a gente não sabe quem a gente é quando olha no espelho, mas quando olha para os olhos de Jesus e só através de um relacionamento pessoal de confiança e obediência, tu descobre isso. Nós somos cristãos. O que é um cristão? A palavra cristão apareceu a primeira vez no livro de Atos. O que é um cristão? É um pequeno Cristo. Então nós somos discípulos de Cristo. Quando você vai ver a história de Jesus Cristo, o que ele fez? Ele abre mão da glória dele, ele vem a uma terra cumprir um propósito. Sim. Qual o propósito? Salvar a humanidade. Então, se nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos, qual é o nosso propósito? Ir por todo mundo e Pregar o evangelho. Então, a gente foi chamado para ir por todo mundo e pregar o evangelho, para salvar o cativo do cativeiro, para libertar aquele que está algemado, para quebrar as cadeias. Esse é o nosso propósito. Sim. Então, o nosso propósito nunca foi ser chamado por Deus, para andar com Deus, para poder ter uma vida de milionário. Perfeito. Nunca foi esse o propósito. Isso também faz parte do projeto? Claro que faz. Deus fala assim, minha prata, meu ouro, riquezas bem duráveis estão comigo. Então, se teu pai é o dono de todas as coisas, Gálatas capítulo 4, é muito lindo, que ele fala o seguinte, o menino, quando ele é pequeno, ele é o herdeiro. Mas por ele ser menor, ele tem tutores e curadores que cuidam da herança dele até ele ter a maioridade. Aí quando ele tem a maioridade, ele se torna um adulto, aí ele tem direito de ter poder sobre aquilo. Sim. Então, e a Bíblia diz o seguinte, então o menino ele é herdeiro de tudo, mas ele não tem maturidade para assumir tudo. Perfeito. Então, quando a maturidade chega na vida do menino, o menino tem direito a assumir tudo. Então, o que Deus nos chama? Quando a gente não conhece a Deus, ou até quando a gente conhece, mas no beabá, nós somos meninos na fé. Sim. Então, nós temos direito a toda a herança, mas não temos maturidade. Deus nos resguarda por quê? Nós não temos maturidade para assumir. Tu imagina tu dar um carro na mão de um menino de 10 anos. Sim. É uma tragédia. Claro. Então, o carro é do menino? Meu filho. Eu tenho um carro. De quem é o meu carro? Dos meus filhos. Sim. Mas eu te pergunto, eu posso dar para eles agora? De jeito nenhum. Claro que não. É deles, mas ele não pode dirigir porque ele não tem maturidade. Perfeito. Então, uma vida com Deus é uma vida de maturidade. Então, quando essa criança ela atinge a maioridade, não cronológica, né? Mas uma idade no espírito, né? O homem atinge essa maturidade no espírito, é a hora que Deus começa a liberar a bênção. Então, muito mais do que... Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos correr atrás das bênçãos. As bênçãos têm que o quê? Correr atrás da gente. Correr atrás da gente. Eu gostei da sua relação de maturidade que você fez. Agora eu tô reflexivo. Entendeu ou não? Eu não tinha pensado nisso. Mas, de fato, nem todo mundo pode ser rico agora. Não. Olha só. Deus chamou uns para ser rico, outros para serem medianos, outros para terem um pouco menos. Mas eu pergunto, ele faz acepção de pessoas? Não. Claro que não. Ele é um Deus fiel. Agora eu te pergunto, o que leva alguns para o nível... A gente conversava hoje lá na igreja sobre isso. Eu tô pedindo ao Espírito Santo para me ajudar a implantar uma cultura de prosperidade na igreja. O que é a cultura da prosperidade na igreja, Léo? A cultura da prosperidade na igreja é uma cultura de generosidade. A Bíblia diz que a alma generosa ela prospera. Aquele que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Então, quando essa cultura... Por que quando Jesus chega lá, Marcos capítulo 6, ele senta, aí os discípulos falam assim, cara... Não, primeiro ele senta não, tá todo mundo lá e fala assim, ô Jesus, tá todo mundo com fome, não tem comida para todo mundo. Aí ele fala assim, cara... Manda eles sentarem de 100 em 100, de 50 em 50. A Bíblia diz que no meio do deserto, lê com calma, Marcos capítulo 6, fala assim,
eles sentam no meio da relva. Pô, como é que tem relva, folha no meio do deserto? A palavra começa já a falar alguma coisa pra gente. Aí a Bíblia diz que vem um menininho e fala assim, tem um garotinho que tem 5 pães e 2 peixinhos. O que ele pega? Jesus pega o quê? Pega e ele agradece. Por que ele não orou pedindo multiplicação? Por que ele agradece? Enquanto a gente não entender e agradecer aquilo que a gente já recebeu, Exato. a gente nunca vai ter a quantidade suficiente que a gente deseja. Ezequiel, por exemplo, fala uma coisa que ele fala assim, Deus tirou dos ímpios, ou seja, da impiedade, daqueles que não se relacionam com Deus, ele tirou a paz e a satisfação. Tu vê que o mundo, ele não é satisfeito de jeito nenhum. O cara pode ter 3 Porsche, 5 Ferrari, 10 mansões e avião, não sei o quê. Como tem muita gente com avião e tal, que virou uma moda agora os empresários andarem de avião mesmo sem precisar, o cara não está satisfeito. Ele tem um Phenom 300, que tem um Gulfstream e por aí vai. Ele não está satisfeito. Mas por que isso? E essa diferença do povo de Deus, assim, de ter o pouco que tem, sabe? Ou aquilo que tem, não considerar pouco, mas considerar suficiente, né? Se agradar naquilo que tem. Isso é difícil. Eu conheço um amigo que ele é muito rico. E ele me falou uma vez uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, Léo, ele me contando, Léo, eu tenho um amigo que é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tem muito é dinheiro. Eu tenho um amigo que é tão pobre, mas não que ele tem muito dinheiro. Resumindo, ele é muito rico, mas ele é muito pobre. Sim. Por quê? A riqueza não está naquilo que você tem, está naquilo que você é. E é verdade isso, sabia? E é verdade isso. Você tem pode muita ter gente com muito dinheiro, de repente assistindo a gente. É isso. E procura respostas e não acha, e não compra. Só existe. Todos nós temos aqui dentro um buraco. Todos nós. Um buraco. Do tamanho perfeito de Jesus Cristo. A Porsche não encaixa aqui. O avião não encaixa aqui. As casas. Nada preenche esse buraco. Pode preencher outros. Mas esse aqui é um tamanho perfeito de Jesus Cristo. Que é o que mais incomoda. E sabe qual é a E quando ele entra, mano, aí a satisfação é plena. Pois é, tendo ou não tendo. Aí, por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte, cara, eu sei viver com muito e eu sei viver com pouco. Perfeito. E a resposta do mundo, né? Já te perguntaram isso, mas dinheiro traz felicidade? Tá aí a prova real de que muitos ricos se matam, são infelizes, ou a pessoa com muito sucesso. Tu já viu algum pobre suicidar? Pois é. Porque tá em depressão? Pois é, não tem. Já viu algum? Não tem, eu não Tu conhece algum aqui? Mas o fato é que o dinheiro está longe de ser provedor de felicidade ou qualquer outro atributo, senão dor de cabeça se você não souber que ele é teu escravo, né? Mas eu queria que você falasse dos testemunhos que uma igreja, que a igreja que você lidera, colhe da tua história. Porque eu gosto muito disso, né? De que, cara, quando Deus faz algumas causas na vida da pessoa, ela tem 2 saídas. Ou ela cresce e amadurece, ou ela vira rebelde. E a rebeldia não produz nada. Vitor, vou te falar uma coisa. Tá um pastor aí que é meu amigo, congrega comigo lá, tá comigo quase todo dia. E o que eu tenho mais pedido ao Senhor nesses últimos anos, não é nem dias, anos, é que eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu não tenho desejo nenhum, e o Senhor conhece meu coração, eu não tenho desejo nenhum de ser uma grande igreja. Mas eu tenho todo o desejo do meu coração de ser uma igreja grande. Completamente diferente, né? Eu não quero ser grande no tamanho, eu quero ser grande na profundidade. Eu quero ser um homem intenso em Deus, que a Bíblia diz que nós podemos fazer obras como ele fez e outras maiores. Sim. Eu quero ser um homem que, quando eu ver um paralítico entrar na minha igreja, eu ter fé suficiente, botar a mão sobre o paralítico e ver ele andar. Sim. Pô, isso é maluquice, Léo. Não, a Bíblia me garante isso. Sim. Então, se a Bíblia me garante, eu tenho que tomar posse disso. Claro, pô. Eu vejo vídeos de pastores, missionários, eu vejo curando. Por que se eles podem, por que a gente não pode? Né? Qual o nível de fé que a gente precisa para tocar nesse lugar? E aí, eu falando isso, eu me lembro que uma vez eu estava pregando numa quinta-feira. E aí um amigo meu me ligou e falou assim, ô Léo, eu estou levando o meu cunhado na igreja, ele tem 23 anos. Não sei nem se um dia ele vai ouvir, eu acho que ele é aqui da ilha. Com certeza vai ouvir. O nome dele é Leodécio. Ele agora ele está com um pouco mais, ele tinha 23 anos, tem uns 2 anos atrás. Ele tinha 23 anos e ele foi acometido com um câncer no estômago, que é o pior câncer que tem. Sim. E ele foi para o INCA. Eu não trouxe minha Bíblia. Eu tenho um exame na minha Bíblia do INCA dizendo que é um câncer maligno e deram para ele alguns meses de vida. E ele tinha pólipos e tal, tá tudo escrito no laudo. Eu tenho laudo na minha Bíblia. E aí ele falou assim, eu queria te levar ele na igreja e tal, que a gente orasse por ele. Eu falei, tá bom, leva ele lá e tal. Aí eu estava pregando. E eu te confesso que eu esqueci do menino. E eu estava pregando, no meio da pregação, cara. Tu vê que é o Espírito Santo. Claro. O Espírito Santo veio,
Cara, no meio da apresentação, eu falei assim, gente, eu preciso parar o culto um minuto, porque o Senhor falou comigo. Isso não é sempre... Isso foi claro, tu não, nem isso, titubeou. assim, isso aconteceram pouquíssimas vezes na minha vida, mas eu vou estar daqui a 50 anos, eu vou falar a mesma coisa, porque foi algo que eu nunca mais... Foi um dos momentos mais incríveis da minha vida com o Senhor. E eu falei assim, gente, o Senhor falou comigo aqui agora. Aí eu falei assim, Carlinhos, ele estava no meio da igreja, eu falei, Carlinhos, o teu cunhado está aí? Ele falou assim, está aqui do meu lado, assim, no meio do culto. Ele falou assim, traz ele aqui. Eu falei assim, tu crê que Jesus vai curar ele hoje? Aí ele chorando, já chorando, ele falou assim, eu creio. Aí ele veio andando. Aí o menino chegou, eu falei assim, como é teu nome? Ele falou, Leodécio. Eu falei assim, Leodécio, você crê que Jesus vai te curar? Porque se ele diz que não crê, não adianta nada orar. Sim, claro. Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você crê que Jesus vai te curar? Ele falou assim, eu creio. Eu falei, eu gostaria de convidar a igreja toda para ficar de pé. Cara, nós começamos a orar. Veio uma glória. Isso não tem nada a ver com o homem. Isso não tem nada a ver com a gente. Se eu fizer isso talvez uma outra vez, provavelmente não vai acontecer o que aconteceu naquele dia. Sim. Porque foi uma graça. Direcionamento de Deus mesmo. Foi uma graça especial. Cara, o céu se rasgou. Veio uma nuvem de glória. A Bíblia fala em 1 Reis, capítulo 8, quando Salomão vai inaugurar o templo, né? A Bíblia diz que veio uma nuvem de glória. Né? Ele ora, fogo desce do céu. Cara, veio uma nuvem de glória, a igreja inteira chorando. Parecia que meu corpo estava pegando fogo, todo arrepiado. E a gente orando, eu comecei a profetizar, Senhor, profetiza a cura, profetiza a cura. Aí eu estava do púlpito, falei assim, bota a mão na barriga dele. Eu falei, e o pessoal orando. Resumindo, aí o culto acabou ali. Acabou o culto e tal. Quando acabou o culto, diante de Deus, mais de 10 pessoas vieram me procurar falando, pastor, esse menino foi curado. Pastor, esse menino foi curado. Eu falei, eu creio. Várias pessoas vieram falando, esse menino foi curado. Aconteceu alguma coisa diferente, pastor. Eu não sei explicar, alguma coisa diferente. Passado alguns dias, a irmã dele me mandou uma mensagem, chorando. Meu Deus do céu. Falou assim, pastor, você não vai acreditar. O meu irmão foi no INCA, fez o exame e eles não sabem explicar. Ele foi curado do câncer. Você acredita nisso, cara? Eu acredito. Então, assim, é nesse mover, é nesse lugar que eu quero andar, entendeu? E é uma coisa que o mundo não vai experimentar. Nada pode nunca. Uma coisa Qual o dinheiro que compra isso, cara? Não tem como, cara. Né? E é uma resposta... Steve Jobs, que era o cara mais rico até então do mundo. Ele morreu com câncer no esôfago, eu acho, Exatamente. No estômago. E ele dizia que ele tinha dinheiro para comprar a melhor cama do mundo, mas a melhor cama que ele comprasse não teria de volta a vida dele. Meu Deus do céu. Então, assim, todo o dinheiro que ele tinha não foi suficiente para curar, para voltar ele à vida. E essa é uma outra resposta também que as pessoas se fazem, né? E fazem para mim também. Assim, cara, Deus não faz mais milagre? Faz. Claro, continua fazendo todo dia. E aí qual é a provocação que eu faço aqui? Vem e vê. Se ajunta, sabe? Chega perto para você ver o que está acontecendo. Aí quando você fala, por exemplo, que uma declaração dessa para o mundo não faz nem sentido. Uma glória desceu, como é que é e tal. Não tinha teto. O ímpio não entende isso. Não entende, cara. Não entende. E por isso eu achei uma das características que a gente tem aqui, por isso que eu fiz um podcast, era porque as pessoas precisam ouvir o que está acontecendo. Essa pessoa está em casa, de repente, adoecida, acamada, escuta essa história, sabe que tem uma promessa para ela também. E tem algo nessa condição dela que Deus quer mostrar para ela que de repente ela não saberia se não tivesse nessa condição. Então esse é um dos grandes privilégios que a gente tem de ver com Deus. Porque para todo caso, para todo evento, para toda situação, Deus tem para nós algo preparado e guardado. Seja ensinamento, aprimoramento, desenvolvimento, desafio. Na história da Bíblia é exatamente a mesma coisa. Vitor, a gente tem pedido muito a Deus para a gente... Eu acredito muito que isso é um lugar no Espírito. Isso é um lugar no Espírito. A gente trouxe o Jefferson Neto, falou exatamente sobre isso. Ele falou assim, tem um lugar que você acessa em Deus. É isso. Eu creio demais nisso. Uhum. E é esse lugar que eu quero entrar. É nesse lugar que eu quero habitar. É nesse lugar que eu quero estar todos os dias da minha vida. Porque alguns homens descobriram como acessar isso, né? Com certeza. E eram homens íntegros, isso. Eram homens maduros, nenhum menino, nenhum moleque acessou. Quando você vai ver a história da Rua Azusa, foi exatamente isso. Sim. Aí, não sei se tu sabe a história, mas aí a Bíblia diz que... A Bíblia diz aí, conta, né? A história é contada que um jornalista foi lá fazer uma matéria. E aí, quando perguntaram para ele, e aí, cara, o que tu viu? Ele falou assim, cara, eu não sei te explicar. Eu não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu. Que incrível, né? O cara é um ímpio. E o cara é cético, né? O cara é cético. Então, assim, é esse lugar que a gente tem que buscar, ter sede no coração para buscar esse lugar. Sim. Isso é um lugar no Espírito. E a igreja não pode nunca esfriar nessa direção. Não. Porque é o lugar onde Deus deseja que a gente acesse, deseja encontrar a gente nesse sentido. Porque, por exemplo, quando Jesus faz de maneira imperativa, até o pastor Daniel falou isso, lembra? Ele faz essa declaração imperativa. Cara, agora vocês estão prontos. Né? Agora, quando o Espírito descer sobre vocês vão avance para todos os lugares da terra e vocês vão curar, vocês vão declarar milagres e milagres vão contar quem eu sou. Aí tu imagina,
a promessa era que eles imporiam as mãos e que doentes seriam curados. Por que razão? Para que a glória de Deus fosse manifesta. Olha, de fato, ele morreu. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Quando Jesus fazia exatamente milagre, o que a gente está proposto a fazer. quando Jesus fazia milagre, as pessoas vinham falar com ele assim, caramba, que milagre. O que ele fazia? Não me agradece não. A glória é do Pai. Uau. Ele nunca trazia glória para ele. Aham. Ele sempre devolvia ao Pai. Isso é o quê? Isso é honra. É. Né? E é a honra que eu estava falando para você que a gente tem que aprender a honra. O que é honra? É você dar para alguém aquilo que de fato ela merece. Não, e é muito poderoso isso, porque a igreja é um manifesto para a sociedade, né? Quando eu falo, cara, vamos colocar a igreja na cidade, é exatamente isso, porque olha quantas pessoas, eu preguei na igreja do Rafael, do pastor Rafael, e um beijo para ele, e eu falei sobre isso, eu falei assim, a gente tá sendo intencional ou a gente tá sendo emocionado? Porque o intencional é esse cara. Existe um lugar em Deus onde eu posso acessar milagres para outros, e não é para mim. Então, O comportamento de relacionamento com Jesus é esse. Porque ele entendeu em Jesus que a proposta é comunitária. é isso. É para outros. Olha que loucura que você falou. Que você quer encontrar um lugar em Deus para que você, através de você, Jesus realize milagre em outros. É isso. Você não está guardando o seu pote. Porque o evangelho nunca foi sobre nós, sempre foi sobre o outro. Nunca foi. Né? Você vê que Jesus ele não veio para a terra para satisfazer a necessidade dele, ele veio para satisfazer a necessidade do outro. Imagina. Então, o grande problema é esse. Hoje as pessoas querem honra. Tu tem que me honrar, tu tem que me honrar, mas por que eu tenho que te honrar? Porque tu quer honra? Uhum. Não, eu não tenho que te honrar. Eu até tenho que te honrar, mas não por aquilo que você deseja, mas por aquilo que eu quero fazer por você. Imagina, a declaração de Jesus foi, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Exatamente. Isso é honra. Né? Por isso que quanto mais, por isso que eu acredito que quanto mais você se humilha, mais você honra a Deus. Também acredito nisso. Né? Não quando você se exalta, mas quanto mais você vai... É o inverso, né? Vamos lá. A lógica. Jesus, o Senhor está aqui. Na última ceia, antes da última ceia, Jesus pega uma toalha, pega o manto dele, passa na cintura, pega uma bacia e fala assim, senta todo mundo aí que eu vou fazer um negócio. Está escrito assim, o que eu vou fazer hoje, vocês não vão entender, mas depois vocês vão entender. Está escrito na Bíblia. Sim. Ele fala assim, vocês falam que eu sou Senhor, e de fato eu sou. Vocês me chamam de mestre, e de fato vocês estão certos. Eu sendo Senhor e mestre, sendo maior que todos vocês, eu vou fazer com vocês algo que vocês têm que aprender para que vocês façam com outros. O que Jesus começa a fazer? Lavar os pés dos caras. Meu Deus do céu. Então, o que é o evangelho? O evangelho é alguém me servir? Não, o evangelho sou eu servir alguém. Até Pedro toma um Pelo contrário, quanto mais alto o lugar que Deus te levar, mais baixo você tem que ir. Porque a gente só cresce, é igual uma flecha. A flecha ela só vai longe quanto mais ela é puxada para trás. E esse é o evangelho. Quanto mais você desce, mais o Senhor te coloca no alto. Só que as pessoas não, elas querem crescer. Então, quanto mais elas tentam subir, mais elas caem. E é poderoso isso porque tem uma declaração em Ezequiel que fala exatamente isso. Fala assim, eu quis ensinar o meu povo a ser humilde, para que uns colaborem com os outros. Mas o comportamento foi o inverso. E por isso o juízo. Por isso Deus fala através do profeta lá que viria juízo sobre eles. Hoje, quando você olha a tua igreja na rua, a tua igreja, né, se reunindo em famílias ali, o que você mais ouve? Qual é a conversa que você mais ouve deles? Assim, poxa, me ajuda na minha família, me ajuda no meu trabalho, me ajuda na minha vida espiritual. Qual é o consenso que a tua igreja está querendo seguir? Melhorar como família, melhorar como pessoa? Eu acredito que tudo vem do altar. O povo é o reflexo do que vem do altar. É muito reflexo. Se você prega só dinheiro, o povo é só interesseiro. Sim. Se você prega só saúde, o povo só vai saber se preocupar com o corpo. Se você prega que é humildade, o povo é o que você falou, o povo só vai querer andar com calça rasgada, com roupa toda velha, poída, porque lembra antigamente a igreja católica? Eles pregavam que os ricos não entrariam no reino dos céus, então a igreja era só para o pobre. Mas eles, na verdade, queriam porque queriam dinheiro para a igreja. Então, assim, eu tenho certeza que a igreja é o reflexo do que é liberado do altar. E pela misericórdia, Deus tem colocado muito no nosso coração, não no meu só, mas de toda a liderança que anda com a gente, Deus tem colocado muito de andar num lugar de santidade, num lugar de busca, de entrega, um lugar de aprimoramento em Deus. Então, hoje, o que eu mais vejo na nossa igreja, e falo isso para você sem nenhum tipo de demagogia, o que eu mais vejo na nossa igreja hoje são pessoas que querem ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Muito. Se você for lá, você pode fazer uma pesquisa, estou te falando. Eu fui lá e fiquei impressionado com o louvorzão lá. Não tinha ninguém com o celular na mão, estava todo mundo atento ao que estava sendo feito. Não, e assim, e o líder do louvor, que é o pastor Bruno, que é um homem de Deus, ele é um homem que ele sabe fazer uma leitura de um ambiente.
Ele programa as músicas que vão ser cantadas. Mas quando ele percebe que no meio do louvor o negócio não está indo, ele consegue ler o ambiente, ele muda no meio a trajetória. Ele muda completamente a trajetória e vem para um outro lado, porque a gente está tentando, entenda bem, nós não somos perfeitos e a gente muito longe disso, mas a gente está tentando encontrar esse lugar em Deus que eu estou te falando. Mas Deus olha o nosso coração, Ele conhece as intenções do nosso coração. Mas isso é o quê? Isso é algo que Deus tem colocado no meu coração e eu como líder da igreja, eu tenho tentado implantar isso no coração de quem anda comigo. Implantar o quê, Léo? É botar essa busca, esse desejo, queimando. A Bíblia fala no livro de Levítico que o fogo tinha que continuar queimando no altar, o fogo não podia se apagar. Então, quando as pessoas queimam, quando elas pegam fogo, não esse fogo estranho de Nadab e Abiú que hoje em dia está andando por aí. Sim. Eu estou falando fogo verdadeiro, fogo que queima, que consome. Né? Então, quando esse fogo ele penetra no coração da igreja, a igreja junto quer entrar nesse lugar. É verdade. Então, assim, a gente está num lugar em Deus que a gente está buscando encontrar, de fato, esse lugar no Espírito, cara. A gente está preocupado com milagre, prodígio e maravilha. A gente não está preocupado com prosperidade. Sim. E é tão engraçado que eu vou te falar, interessante, por nós não estarmos preocupados com a prosperidade, as pessoas estão prosperando. Eu tenho cada testemunho na igreja que é absurdo. Eu ontem liguei, ontem um pastor caminha com a gente lá, eu não sei nem se eu te falei isso, caminha com a gente, ele me ligou e mandou uma mensagem, ele falou assim, me liga que eu tô chorando em casa. Ele é um amigão meu, ele, se ouvir o podcast, ele vai lembrar do que ele falou comigo. Ele falou assim, cara, eu tava orando porque ele é um menino que ele vive literalmente da obra, ele vive de oferta. Sim. Ele vive literalmente pro ministério. Ele não tem salário, não tem nada, ele vive para o ministério. E ele falou para mim o seguinte, ele falou que estava orando, ele falou, Deus, eu não quero isso para mim, mas tu sabes que eu me preocupo, eu tenho família, tenho filha, eu me preocupo com isso. Me ajuda a tirar essas preocupações do meu coração, eu quero viver na dependência do Senhor, eu quero acreditar que o Senhor vai fazer e eu não quero ter dúvida no meu coração. Aí ele começou a chorar, ele começou a se quebrantar com Deus. Cara, ele acabou de orar. Passado 1 hora, liga um irmão para ele, falou assim, cara, eu estava aqui em casa, o Espírito Santo falou comigo. Porque Deus não é um Deus de dúvida, cara. Pois é. E não é Deus que fala com um só, né? Não, esquece. Né? Aí ele falou assim, e Deus falou comigo aqui, para eu te ligar, para te dizer o seguinte, cara, que 7 meses do teu aluguel tá garantido comigo. Meu Deus do céu. Ele mora de aluguel. Ele falou assim, 7 meses eu vou pagar teu aluguel. Aí eu te pergunto, cara, é esse lugar, cara. Isso é um lugar. Isso, e o mesmo Espírito, a Bíblia diz que o Senhor nele não tem variação. Ele é o mesmo Deus que fala contigo, é o mesmo Deus que fala comigo, que fala com o Renato, que fala com Aquino. É o mesmo Deus que está falando com cada um de nós, cara. Então esse Deus é um Deus que ele quer fazer milagres, prodígios e maravilhas no nosso meio. Mas a pergunta é, estamos com os ouvidos abertos para ouvir o que ele está falando? Não. Porque a gente quer falar muito, mas a gente não quer ouvir. Você passa pouquíssimo tempo orando, né? Eu quero te honrar nesse podcast uma coisa que eu acredito que Deus tenha falado no meu coração aqui agora, que é o seguinte, eu vou contar isso para você, que você não sabia. Mas como eu acho que esse podcast foi muito sobre honra, a gente fazia um evangelismo na comunidade do Dendê, aqui na Ilha do Governador, que é onde esse podcast é gravado. E a gente evangelizava lá. Meu pai, inclusive, recebeu algumas ligações que eu estava na boca de fumo, porém, evangelizando. E ali no Dendê, uma das primeiras bocas de fumo ali, que é perto de uma praça, a gente encontrou 2 homens que estavam vendendo droga ali, uma mesinha vendendo droga. E você vai lembrar dessa história. E a gente evangelizou e tal, a gente ia lá e evangelizava e em determinado momento um rapaz, eu não vou dizer o nome dele, mas eu vou dizer o apelido, que era Mamão. Vê se você lembra dessa história. Ele, uma vez que a gente chegou lá para evangelizar, ele tava de banho tomado me esperando. O cara levantou, me deu um abraço e falou, cara, me leva daqui. Ele tinha a esposa e filhos ali dentro. E a gente trouxe e tal, e era um domingo de tarde, assim, a gente trouxe para a igreja. Era uma sexta-feira de tarde. A gente trouxe para a igreja e tal, e cuidou dele. E ele falou, cara, eu quero largar o tráfico. Ele vendia droga lá. A declaração dele era essa. E a gente falou assim, cara, então eu vou te levar para o encontro. E quando você voltar do encontro, a gente conversa. Ele foi para o encontro, teve um encontro com Deus lá no domingo. E eu falei, olha, eu preciso... Aí na sexta-feira eu procurei gente que fosse comprar, né, a viagem dele lá, o encontro de jovens de homens tem um custo, e você foi o cara que pagou. Mas a história não termina aí. Pagou pro cara, eu te liguei, você na mesma hora pagou pro cara e tal, e ele foi, voltou, teve um encontro com Deus, e quando voltou eu te apresentei a ele. E aí eu lembro que ele fez a seguinte declaração, ele falou assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu tenho filho e eu tenho esposa.
E aí a tua declaração foi uma das coisas que marcou a minha vida. Por isso que eu queria que você viesse também. Você falou assim, cara, enquanto você tiver dívidas, né, com a sociedade, você tiver que ir na delegacia, dizer, enfim, se você tem crimes e tal, enquanto você tiver que viver essa parte da tua história, eu vou financiar a tua esposa, ela vai morar numa casa, o teu filho vai morar numa casa, eu vou pagar os estudos e o teu filho vai brincar com o meu filho. Acho que foi a coisa que mais marcou na igreja. Até me emociona aqui. Mas, para te honrar com essa história que de fato é real, você é um homem real. Quando eu falo que você é relevante, é real. Essa história me marcou muito. Eu tenho certeza que participou dessa história também. Ficou marcado pela integralidade. Eu queria te agradecer por isso. Amém. Agora eu queria que você sugerisse alguém para sentar na sua cadeira depois de você e que você, depois dessa sugestão, pegasse aquela câmera ali, rasgasse o teu coração com uma mensagem de despertamento para quem ouviu a gente até agora. Então, uma pessoa para sentar aqui, não sei se você conhece. Você conhece o Gilberlan? Conheço. Conhece. O pastor Gilberlan é um amigo, um homem de Deus que eu respeito, que é meu camarada. Um homem que carrega também algo muito poderoso no coração. Ele é um cara que eu acho que se você trouxesse aqui, ele tem muito conteúdo. É um menino que saiu do tráfico de drogas, né? É um menino que tem uma história muito bonita. E é um menino que tem meu respeito, né? Porque, assim, eu gosto muito de me relacionar com homens que carregam algo diferente. E ele é um cara que carrega algo diferente. E para deixar um recado para quem nos assiste, se eu puder deixar um recado, é o seguinte: Deus não é um Deus de brincadeira. Deus não é um Deus de um relacionamento no domingo. Deus não é Deus que você fica a semana toda sem fazer nada e domingo você vai se relacionar com Ele porque você precisa pagar um voto. Se for para isso, um conselho que eu vou te dar: não vá. O Deus a qual a gente precisa conhecer é um Deus que quer se relacionar todos os dias comigo e contigo. É um Deus que quer ser o nosso amigo, né? É um Deus que quer ser íntimo de nós. É um Deus que está... A Bíblia, quando fala em Mateus capítulo 6, versículo 6, a Bíblia fala assim: entra no teu quarto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Aí eu te pergunto, quem é que pode ver alguém em secreto? Só pode ver alguém em secreto quem está dentro do quarto com ele. Porque se não estiver lá, ninguém te vê. Então, quando você entra no teu quarto, esse Deus que a gente está falando aqui no podcast é um Deus que está presente antes de você chegar lá. Ele fica todos os dias aguardando ansiosamente ele ser convidado para poder estar conosco nesse quarto. E eu acredito que o quarto, na verdade, o altar é um reflexo da vida que a gente tem no quarto. Eu acho que o altar, ele não é uma performance, o altar não é um desdobramento. O altar, na verdade, ele é simplesmente aquilo que você vive no teu secreto. Então, o que a gente está conversando aqui, o que a gente está vendo aqui, é o que eu tenho tentado viver na minha vida todos os dias. Então, se eu puder deixar um recado para você, é o seguinte: seja verdadeiro com Deus. Por isso que a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi pecou, Davi adulterou, Davi matou, Davi fez um monte de coisa errada. Mas Davi, a Bíblia diz que quando ele se arrependia de verdade. Quando Saul, ele está lutando lá contra os amalequitas, ele pega o rei Agag lá, ele guarda o rei Agag, ele poupa a vida do rei Agag, o profeta Samuel vem, aí ele não espera Samuel, ele sacrifica e tal. A Bíblia diz que quando Samuel chega, ele fala assim: não, cara, me honra aqui na frente do povo. O povo está indo embora, eu não podia te esperar porque o povo está indo embora. Quer dizer, Saul, a preocupação de Saul era ser honrado pelo povo. Né? Aí Davi, quando você lá mais da frente vai ver Absalão querendo tomar o trono de Davi, a Bíblia diz que Davi, ele abandona o trono, ele abandona a coroa, ele abandona o palácio, ele abandona tudo, ele atravessa o Vale de Cedrão e ele vai embora. Porque um homem de Deus, ele não está preocupado com posição, ele está preocupado com relacionamento. Então, que você aprenda a se relacionar com Deus de uma forma verdadeira, porque é isso que vai mudar a tua história de vida. Foi um prazer estar contigo aqui, hein? Pô, obrigado demais. Você é um craque. Deus te abençoe. Tô lá nesse final de semana lá para dar um abraço em você. Vamos lá. Prometido. Vou levar aquilo comigo. Pessoal, você ficou até aqui, até esse trecho final da nossa conversa com o pastor Léo. Queria que você compartilhasse, porque eu tenho certeza que além de você ter ouvido essa mensagem, mudado algo no teu coração, essa mensagem precisa chegar a outros corações também. Então compartilha com alguém que esteja passando por essas situações que a gente escreveu aqui. De fato, a gente se reúne aqui nessa mesa para que teu coração seja abençoado, mas para que você dê frutos a partir disso aí. Não deixe isso terminar em você não, sabe? Avança com isso, colhe alguém, né, para receber essa mensagem
E eu acompanho essa carona aqui dessa mensagem de despertamento. Eu peço para que você acorde para, de fato, para aquilo que Deus tem para você, sabe? Deus tem uma promessa para você e não é dinheiro, não é posse, não é trono, não é coroa. É um relacionamento íntimo para que você não só se identifique nisso, mas para que esse lugar vazio, né, do seu coração que ele acabou de dizer aqui seja preenchido, para que você conheça a realidade dos fatos e para que você tenha, de fato, um relacionamento pessoal, imagina, com o próprio Deus, o único que é Deus. Deus te abençoe, até uma próxima. Beijo no teu coração, hein?